Graças e paz, meus irmãos. Deus assim aprove que hoje trouxéssemos a palavra, que Deus possa assim estar nos abençoando, possa estar nos fortalecendo, nos dando e nos mostrando a sua instrução por meio da palavra, e que isso seja claro para os nossos ouvidos, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 6. Mateus capítulo 6, leremos do versículo 1 ao versículo 4. Esse será todo o escopo em que nós vamos trazer o estudo. Os irmãos, durante o estudo, fiquem à vontade para perguntar, para colocar algum ponto de vista, alguma colocação ou alguma observação. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, acompanhem os irmãos a leitura. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, gracioso Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua graça e pela tua bondade, Senhor, sobre nós. Pedimos que o Senhor possa assim estar nos orientando nesse momento de estudo, para que possa glorificar o teu nome santo, para que fique claro, Senhor, o objetivo com que venhamos a trazer a palavra, e claro, Senhor, os ensinamentos, para que isso possa ser aplicado em nossas vidas e para que possamos, Senhor, cada vez mais estarmos direcionando, Senhor, nossas ações para glorificar o Teu nome santo. Nos ajuda, Senhor, a despojarmos-nos, Senhor, de qualquer obra nossa, qualquer obra humana, qualquer justiça, qualquer coisa que venha a ser, para que nada venha atrapalhar, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda a entendermos cada vez mais a Tua palavra, a cada vez que lemos, a cada vez que ouvimos os ensinamentos. Isso seja tudo para a honra e glória do Teu nome santo. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, essa parte do livro de Mateus, Mateus capítulo 6, ele está dentro em um dos mais famosos sermões que Cristo trouxe durante a sua vida aqui na terra. Ele é o famoso Sermão do Monte. Mateus, ele enfatiza esse sermão de tal forma que ele destrincha aquele sermão com vários detalhes. É tanto que o Sermão do Monte, ele é bem extenso. Ele ocupa cerca de 2 capítulos da Bíblia, do livro de Mateus. Mateus, ele era o discípulo que era o publicano. Mateus era o pagador de impostos, que assim Deus, Cristo, em sua passagem, chamou para que ele tornasse apóstolo. Isso mostra, meus irmãos, que Mateus, na sua escrita da carta ali de Mateus, ele era direcionado principalmente para judeus. Então, nós não vamos ver muitos na carta de Mateus a explicação de costumes judaicos. Ele não vai abordar muito essas questões, porque ele estava direcionando exatamente para o público de judeus. É como se nós brasileiros estivéssemos direcionando uma carta para aqueles que são do nosso povo. Nossos costumes, aquelas pessoas já conhecem. Então, nós não precisaríamos explicar o porquê que nós fazemos determinadas coisas. Então, Mateus, nós vamos entender que Mateus estava direcionando esta carta para judeus, era de judeus que estavam ali em Israel, para com aqueles que também eram gregos, né, que estavam em outras regiões do mundo. Então, Cristo, nesse momento em específico, ele estava percorrendo a Galileia quando proferiu o Sermão do Monte. Então, ele estava ali naquela região da Galileia e quando ele chegou em determinado lugar, uma região de planalto, ele é uma região mais elevada. Então, ele foi até lá, a multidão o acompanhou e, a partir dali, tornou-se um lugar excelente para pregar para multidões. Por quê? É um lugar mais alto. Então, isso
faz com que a pessoa consiga falar e reverbere sua voz para várias outras pessoas que estavam naquele lugar. Isso facilitava ouvir. É como você vir aqui, colocar um lugar mais alto, como o púlpito nas igrejas eram, antigamente, eram mais altos, para que quando você falasse, mesmo sem microfone, todos os irmãos ouvissem. Então, Cristo ele se põe ali, naquele lugar, e vai apresentar para aqueles que estavam ali o acompanhando. A Galileia, ela se localizava na região norte de Israel. Essa referência e muito era utilizado nessa região norte ali, os perseguidores deles o associavam a um samaritano, como se ele fosse um samaritano. Então, por estar naquela região, o desprezo para com Cristo ele era maior, porque as pessoas nem sequer buscavam saber quem era realmente Cristo e onde ele nasceu. Nós sabemos que Cristo nasceu em Belém, na Judéia, e por isso que ele era referenciado como o leão da tribo de Judá. Por que tantas informações assim, meus irmãos? É porque nós precisamos entender, primeiro, que Cristo é o leão da tribo de Judá, ele estava localizado nessa região da Galileia, enquanto estava apresentando esse sermão, e nós precisamos entender que Mateus ele vai abordar Cristo como rei. Ele vai apresentar Cristo como rei. Então, aqui, Cristo ele vai apresentar, por meio de Mateus, tratar como principal, no Sermão do Monte, mostrar Cristo como rei e como o Salvador. Então, o sermão, principalmente que Mateus traz no seu livro, são 5. São o Sermão do Monte, o chamado dos apóstolos e os ensinamentos que ele dá no capítulo 10, as parábolas sobre o reino, que nós estamos vendo com o irmão Zaqueu, no capítulo 13, e um sermão sobre o crente tornar-se como criança, no capítulo 18, e o sermão sobre a sua segunda vinda, capítulo 24 e 25. E podemos identificar a finalização desses sermões ao ler as seguintes frases: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Ou seja, o Sermão do Monte foi um desses 5 sermões que Mateus ele abordou em seu livro. O principal assunto abordado por Cristo nesse sermão dá continuidade das pregações fortes e impactantes de João Batista. João abordava o arrependimento e Cristo o novo nascimento. Quando começa o Sermão do Monte, os primeiros ensinamentos são exatamente as bem-aventuranças. As características do verdadeiro cristão estão apresentadas nas bem-aventuranças. E aqueles a quem não confiam em nenhuma justiça própria, mas tornam-se pobres e necessitados da justiça divina. Isso que nós vemos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes. Então, Cristo ele vai apresentando as bem-aventuranças como característica do cristão. E o título, meus irmãos, do nosso estudo, agora nesse momento, é Despojando-nos da Justiça Carnal, que é exatamente isso que Cristo vai abordar no capítulo 6, que ele inicia: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Meus irmãos, esses ensinamentos que Mateus estava trazendo, ele era um ensinamento impactante, de forma que aqueles que estavam ao redor não conseguiam entender como é que aquele homem trazia aqueles ensinamentos. Por quê? Porque havia mais de 400 anos que eles não tinham um profeta antes de João Batista. Então, Deus não estava mais se revelando a eles. Deus não estava mais corrigindo seus erros. Então, antes, Deus enviava os profetas para corrigir os ensinos errados e impedindo que o povo continuasse naquele caminho ou descumprindo a sua lei. Porém, com o silêncio de Deus, o povo voltava às mesmas atitudes do período de Juízes, mas agora em trevas e sem nenhum libertador do povo. Cristo vai apresentar alguns ensinamentos fundamentais para a vida cristã, em Mateus 6. Agora ele vai apresentar a necessidade de despojar-nos de nossa justiça e confiar em Cristo por meio de como exercer as obras de caridade. Esses ensinamentos entravam em conflitos com os ensinamentos dos fariseus, que esbanjavam arrogância, orgulho e satisfação própria em honra em seu próprio nome.
Eles tiravam dízimo do coentro para parecerem mais santos aos homens, mas deixavam os necessitados e os seus próprios parentes em necessidade. Por isso o termo hipócritas se refere a eles ao longo de todo o capítulo. Se os irmãos acompanharem no capítulo de Mateus 6, ele vai abordar os fariseus com o nome hipócritas. No versículo 2, ele vai abordar: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. O versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. E o versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aqui torna claro que a classe que possuía mais conhecimento daquela época estava levando o povo a transgredir a lei de Moisés, levando os judeus a acreditarem que suas obras lhe justificariam diante de Deus. Seus exemplos mostravam isso, e ao passar o estudo, veremos que aquilo que Cristo condena era realmente o que eles cometiam. Continuando, a tese que nós vamos defender aqui é que Cristo ordena os cristãos a despojarem-se de sua própria justiça. A justiça aqui se refere às ações ou obras de caridade. Dar esmolas significa uma forma de compaixão e cuidado pelos necessitados. Nos tempos antigos do Antigo Testamento, Deus havia providenciado para o povo diferentes formas de provisão aos necessitados. Nós vimos lá que Deus deixou os dízimos, as ofertas para pobres e viúvas. Se havia alguém que poderia tomar a honra por boas obras, era Deus. Porque se não fossem pelas leis de Deus que havia deixado, o povo não exercitaria a caridade. E para comprovar isso, nós temos uma situação marcante, em que houve um período em que Deus, ao tirar a sua mão protetora de Israel, o povo deixaria as boas práticas e obras. Os pobres e as viúvas eram abandonados, os levitas não conseguiam mais sustentar o culto, a desigualdade do povo aumentava e a exploração e abuso de poder, a desonestidade e a covardia. Nós podemos ver isso no exemplo de Sansão, quando ele vai libertar o povo e o povo assim não o acolhe. Da incredulidade do povo, quando vemos que Ruth, ao entrar no período de juízes, ali no povo de Israel, haviam pessoas que naquele mesmo meio não exercitavam a caridade. Por isso, alguns, sim, como Boaz, porém, Noemi havia avisado que ao redor haviam pessoas que eram más, mesmo no meio do reino de Deus, mesmo no povo escolhido de Deus. O primeiro ensinamento que nós vemos aqui, meus irmãos, quando ele fala em guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, é, primeiro, não buscando glória para si. O que é buscar glória para si? Buscar glória para si é tomar a honra que pertence ao próprio Deus. Glória significa honra, fama, que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações por características excepcionais, beatitude, que significa estado de satisfação, plenitude, tranquilidade celeste, bem-aventurança, céu, a glória do reino de Deus, louvor que se oferece ao próprio Deus, homenagem, exaltação, glória a Deus e excesso de grandeza, beleza e magnificência. O único que deveria ser reverenciado com essas características e adjetivos era o próprio Deus. Nenhuma outra pessoa deveria tentar tomar esse lugar, porque Deus é zeloso e não deixa impune aquele que assim o enfrenta. Sim, buscar a glória para si é enfrentar e tentar tomar o trono que pertence ao único ser. Nós temos o exemplo de Nadab e Abiú, que oferecem fogo estranho ao Senhor. Eles estavam se utilizando de um ato de bondade e misericórdia ao Senhor, dando ao povo uma forma de adorar ao seu próprio nome, e aí eles utilizam para tomar para si essa honra. Então Deus, Ele nos ordena para que despojamos-nos de nossa justiça própria e assim nos vestirmos da justiça de Cristo. E é desse momento em que nós temos o primeiro ensinamento, que é despojando-se não buscando glória para si, nós vamos conseguir despojar da nossa própria justiça.
Em Tiago 1,17, ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo pertence a Deus. Deus, ele busca a glória somente para si. Então, no momento em que cada pessoa ou cada ser busca tomar a justiça e usar a sua própria justiça, ele está enfrentando a Deus e tomando a glória que era para o próprio Deus e colocando no homem. Nos versículos anteriores do capítulo 5, Deus mostra como o cristão deve exercer as boas obras corretamente. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Vejam a diferença. A finalidade do hipócrita em praticar a caridade não é ajudar o próximo, mas sim honrar ao seu próprio nome. Quais são as consequências disso? Qual é a consequência de buscar tomar essa honra e glória para si? Nós temos isso em Daniel capítulo 4. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Daniel capítulo 4. Em Daniel capítulo 4, no versículo 25, nós temos um momento em que Daniel ele avisa a Nabucodonosor devido a o que poderia acontecer caso ele continuasse naquele mesmo caminho. O significado do sonho de Nabucodonosor, ele vai apresentar nesses versículos. E ele diz o seguinte: Nabucodonosor, você será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim a teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quando Nabucodonosor toma essa honra para si, Deus assim o pune, de forma que Deus estava o avisando: se você tomar a justiça, a sua própria justiça em sua vida, eu assim vou puni-lo. Porque Cristo está falando exatamente em Mateus 6, que é para você despojar-se dessa justiça. Então, quando você busca tomar essa justiça para si, Deus assim o pune. Assim como vemos nos estudos dos mandamentos, Deus não divide sua glória com ninguém. Nabucodonosor, ele havia experimentado grandes livramentos da ira de Deus sobre ele, por meio de Daniel. Mas o seu coração pecaminoso, por se revestir da justiça humana, tornando-se insensível aos recados de Deus para a sua vida, ele assim toma essa glória e assim Deus o pune. Porém, como sabemos mais à frente, isso foi para a misericórdia dele, porque mais à frente ele vai reconhecer o seu pecado. Uma das aplicações, meus irmãos, que nós podemos ter desse primeiro ponto é que, muitas das vezes, quando não percebemos os alertas de Deus em nosso dia a dia e quando nos vem um infortúnio, lembramos-nos das palavras de advertência que muitas das vezes nossos irmãos na igreja estão nos avisando. Ou também a pregação que o pastor está trazendo. Nós vivemos o nosso dia a dia de forma tão automática que as nossas decisões todas são programadas de acordo com o que outras pessoas nos impõem do que o que realmente Deus deseja que façamos. Lembre-se, tudo vai ocorrer de acordo com os planos de Deus, mas existe a nossa responsabilidade de tomar as decisões corretas, porque Cristo, aqui nesses ensinamentos, apenas vai se referir às pessoas que conseguem
fazer aquilo que agrada a Deus, somente os verdadeiros cristãos. Por isso que as palavras de Cristo se referiam aos verdadeiros salvos, para que não agissem como os ímpios, ou seja, pela graça, nós, verdadeiros cristãos, podemos agradar a Deus em nossas atitudes. E aí entra a grande questão. Isso não ocorre por meio de nossa justiça, mas pela justiça do próprio Deus. No mesmo momento em que Cristo proferia essas palavras, ele estava cumprindo a promessa de que de antemão preparou as boas obras para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Os apóstolos estavam ouvindo a pregação ao mesmo momento que vivenciavam a prática dos ensinos de Cristo enquanto na terra. Os apóstolos tiveram o privilégio de presenciar pessoalmente o próprio Deus. E que privilégio é esse que temos que, ao buscar analisar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, verificamos que cada palavra ocorreu como Cristo prometeu. E que poder o sangue de Cristo derramado na cruz ultrapassou o passado, presente e futuro, de forma que, mesmo em Adão, o sangue do Filho derramado na cruz o alcançou, cobrindo-nos com a sua justiça. Nós seremos revestidos não pela nossa justiça, mas pela de Cristo. Se nós relembrarmos o primeiro ponto, em que nós tratamos como devemos nos guardar de exercer a nossa justiça, nós temos a resposta: não buscando a glória para si. Nós vimos que buscar a glória para si, Deus assim o julga, de forma que nós podemos ver em Nabucodonosor. O segundo ponto em que nós vemos no capítulo de Mateus, do versículo 1 ao 4, é que, realizando boas obras com discrição, nós podemos assim deixar de exercer a nossa justiça. Cristo, primeiro, ele condena a forma errada que ele aborda, para que nós não venhamos a buscar a glória para nós. E depois ele vai apresentar a forma correta como devemos realizar essa obra. Quando Cristo apresenta que quando der esmolas à tua mão esquerda, ignores o que a tua mão direita faz, isso é uma hipérbole. Isso facilita a forma e o sentido com que vamos entender que isso significa o oposto com que os hipócritas faziam. Enquanto uns elevavam a voz para ser vistos, com gestos amplos e que tomassem a atenção, Cristo recomenda agir de forma discreta, a tal ponto que um membro que está conectado a um corpo e que vive em harmonia juntos não soubesse o que o outro fazia. Ou seja, o nosso corpo ele é tão conectado que nós sabemos o que a mão direita e a esquerda realiza. Ou seja, quando Cristo fala que nós devemos fazer obras de caridade sem que uma mão saiba o que a outra está fazendo, é uma forma de mostrar que tudo que você venha fazer deva ser de forma discreta e não buscando glória para si. Não significa que todos os nossos atos devam ser totalmente secretos e de forma que ninguém o saiba, mas que os nossos pensamentos, quando ajudarmos o próximo, devam ser em discrição, de tal forma que em nenhuma ocasião você venha a pensar em buscar glória para si. Muitas das vezes, quando agimos dessa forma, aparentemente não vemos vantagem. Os outros conseguem cargos mais altos em empresas, ficam aparentemente mais vistos na mídia, enquanto você que executa as mesmas coisas não recebe atenção ou mesmo gratidão. Não se esqueça que no final do versículo 4, ele aborda dois pontos. Vamos ler o versículo 4? Para que a tua esmola fique em secreto e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Duas coisas podemos tirar desse pequeno trecho. O primeiro, em uma leitura mais rápida, que podemos extrair, é que o Senhor te recompensará. Agir de forma secreta, ou de forma que não aparenta para os homens, a primeira que nós vemos quando lemos esse versículo é que o Senhor te recompensará. Deus é justo e Ele não deixa seus filhos. Ele prometeu: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, em Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito
diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A forma como realizamos obras de caridade também reflete em nossas decisões ordinárias. Pare e reflita: como você tem tomado decisões? Como você tem agido quando Deus te dá a oportunidade de ajudar o próximo? Você tem tentado em momentos mais sutis, onde ninguém percebeu, deixar a sua marca? Trazer de alguma forma um pouco de glória para si? Ou tem buscado mortificar esse desejo todas as vezes que ajuda o próximo? Não viramos perfeitos de um dia para o outro, de forma que em todas as nossas decisões forem perfeitas, mas praticar e corrigir os erros é fundamental nessa caminhada. Paulo, em 2 Coríntios 13:15, diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo diz. Cristo diz isso ao mesmo momento da ceia do Senhor, e Davi também aborda isso nos Salmos, porque todos eles sabem que o homem gerado depois de Adão é corrompido e está vestido com sua própria justiça. O segundo ponto que vimos nesse versículo 4 é que ele aborda que Cristo apresenta aos verdadeiros filhos de Deus, que ele cita como teu Pai. Que consolo maior em saber que o próprio Deus reconhece os seus próprios filhos. Esses capítulos em que Deus aborda no sermão, Cristo aborda no Sermão do Monte, são direcionados para os filhos, os seus próprios filhos. Então, depois de tudo quanto você fez e mesmo assim abordou durante a sua vida, você desejava que a glória fosse dada a você e não a Deus. Quando você menos desejava, então Cristo apresenta-se como Senhor e Rei dos Reis, e Cristo apresenta aqui como teu Pai. Os homens recebem suas honras aqui na terra, bajulações, aplausos e glórias, mas o verdadeiro cristão receberá as recompensas no futuro, nos céus. Lembre-se do Salmo 73, quando Asaf viu os homens recebendo as recompensas aqui na terra, e então disse: quase me resvalaram os pés. Quase que Asaf desejava a honra da mesma forma como eles estavam recebendo. Mas veja que fim lhes veio: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E qual a conclusão depois de ver tudo isso? Bom é estar junto a Deus no Senhor. Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Para quem Asaf dirigiu a glória no final de tudo? Para quem ele confiava toda a justiça? Em Cristo. Portanto, meus irmãos, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Lembrem-se que os homens terão sua recompensa aqui na terra, e somente aqui. Passarão os poucos anos de sua vida e tudo fugirá das suas mãos quando menos esperarem. Enquanto isso, nós receberemos uma recompensa que durará pelos séculos dos séculos, dada pelas mãos de nosso Pai. Lembremos-nos de como devemos nos guardar de exercer a nossa justiça. Primeiro, não buscando a glória para si. E em segundo, realizando boas obras com discrição. Que Deus assim nos abençoe. Amém.